Este programa tem o apoio do Continente. A vida passa a comer. E no Continente passa a comer melhor, com qualidade, produtos frescos e sabores autênticos. Porque aprender a comer é escolher bem. E no Continente, há tudo para toda a gente. No verão, tudo sabe melhor. E também sabe bem proteger-se com o protetor solar de rosto My Label. Escolha a acertada Deco Proteste por apenas 2,99€. Continente, é de toda a gente. Preço válido em Portugal Continental e na Madeira de 28 de maio a 8 de junho. Limitado ao estoque existente. Todas as semanas aqui na Rádio Observador temos um episódio extra do podcast Aprender a Comer, onde a Mariana Chaves responde a perguntas de ouvintes. Já sabe que pode enviar as suas questões para marianachaves@observador.pt. Olá, Mariana. Olá, Nelson. E foi o que fez o Jorge, que enviou uma pergunta prática muito atual dos últimos dias. Se o país parar durante 72 horas sem luz, gás ou água, o que é que devemos ter em casa para garantir uma alimentação e energia para toda a família, não é? Bem apropriado, por causa daquele episódio que todos passamos, não é? Exatamente. E que foi marcante. Parece um filme, não é? Mas aconteceu. Ter um kit alimentar de emergência é sinal de organização e também de tranquilidade. Eu acho que todos nós sofremos isso na pele. Portanto, temos que estar preparados para não irmos todos a correr à última hora ao supermercado, e o segredo é ter alimentos que sejam nutritivos, ou seja, que te dêem os nutrientes, que tenham validade longa, não precisem de frio, isso todos nós já sabemos, não é? Claro. Mas que nos dê energia e estabilidade emocional. Essa é a parte importante. Como é que se monta este kit? Parece que estamos a falar daquela altura da ameaça nuclear, não é? As imagens dos filmes nos Estados Unidos em que toda a gente tem um bunker com muitas conservas. Como é que se monta um kit verdade. assim de forma simples? É verdade, porque se calhar as pessoas pensam que é só 2 conservas, mas isso não vai dar para a família toda, Claro. nem para muitos dias, não é? Portanto, contas rápidas é 3 refeições e 2 snacks por dia. Para 4 pessoas vai dar 60 pequenas refeições ou snacks. Mas o que interessa aqui nós percebermos é o que é que nós temos que ter, mais do que ter 60 latas em casa, é o que é que nós devemos realmente dar prioridade. E por isso, aqui uma lista de alimentos que duram meses ou anos. O que está no topo da lista tem que ser os peixes em conserva. O atum, a sardinha, a cavala, em azeite ou em tomate, porque vai ser não só fonte de proteína como de anti-inflamatório, ômega 3. Aliás, podem ouvir um bocadinho mais de falar sobre isto em 2 programas, em que num deles vocês podem procurar, que se chama Quais os alimentos anti-inflamatórios, e noutro onde eu explorei mais a questão do ômega 3, que se chama ômega 3, a gordura boa de que o cérebro gosta. Portanto, o peixe sem conserva tem que lá estar, e vamos fazer aqui as contas. Pelo menos nós temos que ter aqui realmente 3 conservas para cada dia, portanto 9 conservas. As leguminosas em frasco, feijão, o grão, as lentilhas, frasco ou lata, não é? Isso também faz sentido. Depois, não se esqueçam que hoje em dia também já é edamame em conserva, em conserva de lata, e portanto também é um snack ótimo proteico. Já temos vegetais em conserva, não só o feijão verde, como a cenoura misturada com as ervilhas. Portanto, já temos muitas soluções também de vegetais em conserva. Fruta em puré, que as crianças tanto gostam de espremer, ou fruta em conserva também. Temos o famoso pêssego e o famoso ananás de antigamente, que usávamos O ovo muito. estrelado, não é? Como se fazia aquela sobremesa. Exatamente. Por isso também faz sentido. Agora, termossos, completamente português, tenham um frasco grande de termossos, faz todo o sentido. Nos frutos secos eu fico um bocadinho de pé atrás, porque não é uma coisa que dura assim tantos meses, porque pode ficar rançoso e é um investimento grande. Eu preferia que as pessoas pensassem, por exemplo, em ter proteína em pó, que é uma coisa que misturam com água e bebem, e pelo menos o aporte proteico fica garantido diariamente. Normalmente é um saco grande, dará após ditos 3 dias. Depois pensem em tostas e bolachas, que a indústria alimentar faz com que eles durem muito tempo instaladiços, mas realmente, especialmente para quem tem crianças, isto faz todo o sentido. Simples, não é? Não estamos a falar recheadas. Poderá fazer sentido também algumas barras com aveia, portanto, e tablete de chocolate preto, sem dúvida, que também nos dá os antioxidantes. E depois, por último, a água, não é? A água tem que estar aqui. Supostamente, as indicações que nos dão é que deve ser 2 litros de água por dia, por pessoa, mas isso numa família de 4 para 3 dias dava 24 litros, isso não é execuível. Portanto, se calhar pensarmos em 2 garrafas de 1,5 litro. Isto tem que ser uma coisa que caiba numa caixa, que nós possamos ter em casa, na arrecadação, num sítio que seja viável, porque 3 dias a comer desta forma também estamos nutridos, não precisamos de ir a correr buscar os frescos, claro que fazem falta, mas nestes dias vamos tentar respeitar a sociedade e não ir ao supermercado a correr retirar tudo das prateleiras.
E Mariana, com esses ingredientes, o que é que podemos realmente comer? Podemos fazer refeições? Sim, claro. Olha, nesses ingredientes faltava-me, claro, o leite, não é? O leite UHT, que conserva-se muito tempo, portanto, um pequeno almoço que tenha leite ou uma bebida vegetal em UHT, das pequenas, claro, com uma barra de aveia, com na verdade, umas tostas, será o suficiente para o almoço e jantar. Por exemplo, as conservas de peixe com o feijão, que já tem o azeite e a polpa de tomate, e muitas vezes o feijão verde aí ficaria ótimo, ou umas lentilhas, por exemplo, também de frasco com umas tostas integrais, e à tarde uns termossos com um quadradinho de chocolate preto e com a fruta em conserva. Há alguma coisa a evitar neste nosso kit de sobrevivência? A evitar, por exemplo, os snacks salgados em excesso, porque vão aumentar a sede, isso não faz muito sentido. Claro. E as conservas tenham cuidado para ser aquelas que conseguem realmente abrir, faz mais sentido dessa forma. Também dizer que as crianças não devem ter bebidas estimulantes, portanto deixem estar os refrigerantes, que isso só vai aumentar a ansiedade. Mas as crianças, por exemplo, têm aqueles purés de fruta que também têm uma validade muito, muito grande, não é? Sem dúvida. As crianças com leites ou bebidas vegetais, com os purés de fruta, com as bolachas simples, nós conseguimos manter uma rotina alimentar que é muito importante, de facto, quando há estas situações, é que elas sintam que a sua rotina mantém-se minimamente e que há aqui segurança. Muito bem. No Aprender a Comer Extra desta semana respondemos à dúvida do Jorge, muito pertinente. Organizamos aqui um kit de sobrevivência se um dia nos faltar assim por mais de 72 horas luz, gás ou água. O que é que devemos ter em casa para garantir que todos estão alimentados e com energia? E já vimos que isto não está assim tão no domínio da ficção científica como pode parecer, porque ainda há pouco passamos por uma situação deste género. Terça-feira há um episódio de Aprender a Comer que é sobre o quê, Mariana? Sobre cerejas, Nelson. Com fruta da época que eu gosto tanto. Vamos saber se elas fazem mal ou fazem bem. A ver, vamos no próximo Aprender a Comer com a nutricionista Mariana Chaves. Até lá, Mariana. Obrigado. Até lá, Nelson. Obrigada.